Muita gente me escreveu pedindo a minha opinião a respeito do novo álbum do Sepultura, o Quadra. É a respeito disso que se trata o vídeo dessa semana. Presta atenção. Que é, meu amigo e minha amiga, você ainda não é sócio do nosso grupo secreto lá no Facebook? Nesse grupo eu coloco textos exclusivos, matérias exclusivas, dicas de discos, livros e respondo a todas as perguntas que os nossos sócios fazem lá para mim. Agora, às terças-feiras, nós temos uma live às 21 horas. Eu respondo a qualquer tipo de pergunta, ainda mostro os meus discos raros que eu tenho lá na coleção. Enfim, é interatividade total e diária, praticamente em tempo real. Para você ser sócio é muito fácil, basta que você acesse o primeiro link aqui na descrição do vídeo e você vai entrar na nossa nova plataforma de apoio, que é o Apoia-se. E lá você vai ter toda a orientação para se inscrever e fazer parte do nosso seletíssimo grupo secreto lá no Facebook. Meu amigo e minha amiga, evidentemente que você sabe que o Sepultura acabou de lançar um novo disco, que é o Quadra. E é a respeito dele e do próprio Sepultura que eu vou falar nesse vídeo. Muita gente pediu a minha opinião a respeito dele e eu resolvi fazer esse vídeo. Antes, evidentemente, que você vai fazer a sua inscrição aqui no canal, vai visitar a nossa loja que tem uns produtos muito legais. E então eu resolvi gravar esse vídeo aqui com as minhas impressões a respeito do quadro. Na verdade, assim, se você presta um pouco de atenção ao que está acontecendo com o heavy metal brasileiro e mais especificamente com o Sepultura, você deve ter percebido que já faz um certo tempo, cara, que o Sepultura ele vem mostrando uma maturidade musical absurda, assim, muito acima das outras bandas de metal, não só do Brasil, mas também como do exterior. E de uns tempos pra cá, mais precisamente a partir desse disco aqui, que eu acho muito subestimado, que é o Kairos, dá pra perceber a partir desse disco que o Sepultura, de uma certa forma, ele meio que deu uma reordenada nas suas coordenadas musicais, reordenadas nas coordenadas, né? Um redirecionamento nas coordenadas musicais sônicas da banda, né? E eles tinham feito isso no Kairos e também fizeram um outro disco que eu acho maravilhoso, que é o Machine Messiah, que eu já escrevi a respeito dele lá no blog, deve procurá-lo. E a essa altura também você deve saber que o título Quadra, na verdade, se remete a exatamente aquilo que você está pensando. É uma quadra, um local, é aquela quadra onde a gente joga bola, onde a gente pratica outros esportes, é exatamente isso. Só que essa quadra, ela na verdade é uma metáfora a respeito das várias culturas diferentes que existem no planeta e de como cada uma delas tem regras, nem sempre em harmonia umas com as outras. E esse é, na verdade, o significado do título Quadra. E esse significado, ele ganha ainda um vulto maior justamente numa época de intolerância que a gente vive, a ganância financeira e vários outros aspectos que referendam exatamente as diferenças entre cada cultura, entre cada país, entre cada quadra. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu ouvi esse disco e ele é simplesmente espetacular. Não tem outra palavra para definir. Pra você ter uma ideia, o Eloy Casagrande, o baterista do Sepultura, para mim hoje ele é o Neil Peart do metal. Ponto. E por que eu faço esse tipo de comparação? Porque as soluções rítmicas que ele encontra para cada trecho de cada canção do Sepultura, e isso fica muito evidente em cada faixa do Quadra,
Essas soluções, cara, elas são simplesmente desconcertantes. Você ouve e você fala, cara, como é que o cara pensou nisso? E tem uma faixa aqui chamada Means to an End, que é um negócio simplesmente impressionante. Impressionante. Mas o trabalho do Eloy aqui é uma coisa... O Eloy é um baterista hoje simplesmente monstruoso. Pra mim é o Neil Peart do metal hoje. Uma outra característica muito, muito boa é que o Andreas Kisser, guitarrista evidentemente, ele mudou bastante o estilo dele como instrumentista. Nesse disco aqui ele tá com uma abordagem muito mais melódica do que aquelas ideias dissonantes que ele tinha nos discos anteriores, assim, e sem perder 1 milímetro da agressividade que ele sempre demonstrou. Esse disco, na verdade, ele é dividido em 4 partes, né, em termos sônicos. E intencionalmente como se cada uma dessas partes fosse um lado de uma LP. Aliás, eu conversei com o Tom Gil, que é o empresário, um dos empresários do Sepultura, e eu perguntei para ele, Tom, o Sepultura não vai lançar esse disco em LP aqui no mercado brasileiro? E por que eu perguntei isso, cara? Porque eles têm agora a distribuição da BMG. E aí ele me disse que eles estão já em negociação para ver se a BMG lança no mercado nacional esse disco, esse LP duplo, né? Lá fora já tem. Inclusive tem uma edição, eu recebi uma notícia de um amigo esses dias, tem uma edição do disco em LP, que o LP é um verde fosforescente, cara, uma coisa absolutamente linda, ou seja, ele brilha no escuro. Sensacional. Pô, tomara que lancem esse disco aqui no Brasil em LP também. Mas enfim, como eu estava dizendo, cada parte desses blocos, desses 4 blocos que tem aqui, são 4 blocos de 3 canções, eles realmente foram pensados como se fosse cada lado de um LP. Para você ter uma ideia, por exemplo, a abertura desse disco, que é a faixa Isolation, que é simplesmente sensacional, ela, de uma certa forma, ela mantém uma conexão com o passado, e essa vibe, ela vai até a terceira faixa, que é a Last Time, também, que é uma canção sensacional. Aí tem a segunda parte, né, o que seria o lado B do LP, que ele começa com um acento bem percussivo, numa música chamada Capital Enslavement. Inclusive percussão gravada pelo meu amigo Cadu Fernandes. O Cadu era percussionista da banda do programa do Raul Gil. Lembra quando o programa tinha uma banda? Pois é, todos eles viraram meus amigos e o Cadu era o percussionista da banda. Um abraço aí pro Cadu, fez um trabalho muito bacana. E tem também uma presença de um arranjo de cordas meio tétrico, assim, e tem umas cadências, vamos dizer assim, menos aceleradas, assim, com mais groove. E tem também um dos destaques também desse disco, que é a maneira de cantar do Derek Green. Que isso fica mais evidência, esse tipo de mudança, numa canção chamada Raging Void. E realmente o Derek está cantando de uma maneira muito diferente, de uma maneira um pouco mais articulada, pausada. Ele tem uma performance simplesmente sensacional nesse disco aqui. Só que a grande surpresa desse álbum, e a grande surpresa positiva, essa surpresa está no que seria teoricamente o lado D, né, ou o lado 4 do LP, que são as 3 últimas canções desse disco, que certamente vão fazer com que uma faixa de público que nunca se familiarizou com o Sepultura passe a prestar atenção no som da banda. Tem uma pequena vinhetinha que inclusive é batizada com o título do disco, chamada Quadra, que é uma vinheta com o Andrés tocando violão. E aí depois surgem 2 faixas simplesmente primorosas. Uma canção meio épica chamada Agony of Defeat, e uma canção muito soturna que recebeu o título de Fear, Pain, Chaos, Suffering, que inclusive traz a participação da Emily Barreto,
daquela banda brasileira muito boa que eu já citei aqui, que é o Far From Alaska. E nessas faixas, o Derek tá cantando de uma maneira muito mais melódica, assim, e aliás, com um senso de melodia tão surpreendente quanto perfeito para aquilo que cada canção exige. Então, no final, no frigir dos ovos, como diria a minha saudosa mãe, Dona Irene, o Quadra, na verdade, ele reafirma um pouco o que eu havia dito a respeito do Machine Messiah, do disco anterior. É um disco que vai ser considerado daqui a alguns anos como um clássico no nível do Chaos AD, por exemplo. E, além disso, esse disco aqui acabou de cravar a reentrada do Sepultura no mainstream do metal, né? Mais uma vez, os caras soltaram um disco simplesmente antológico. Claro que você vai ouvir esses discos, evidentemente, onde você quiser, né? Em CD, LP, nos serviços de streaming da vida, mas o que você tem que saber é que realmente você não pode passar em branco com relação ao Quadra. Beleza? Pois bem, meu amigo e minha amiga, esse então foi o vídeo aqui dessa semana. Não esquece de fazer a sua inscrição no canal. Não esquece de visitar a nossa loja, que tem uns produtos muito legais. Eu volto muito em breve com mais um vídeo bacana aqui pra vocês, beleza? Um abração e até a próxima.